Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou Jazz, hoje estou apresentando aqui esse vídeo sozinha porque é um vídeo que na realidade se trata de um assunto muito pessoal para mim. Eu já venho aqui compartilhando com vocês no canal a respeito dos meus sonhos, né? Eu sou autora do livro O Meu Mundo Enquanto Durmo e nele eu compartilho vários sonhos que eu venho tendo durante anos, porque eu adquiri aquela prática que eu compartilhei com vocês, que é de escrever todos os meus sonhos. Então, sempre que eu levanto, desde adolescente, eu levanto e escrevo os meus sonhos. E isso tem um porquê. Eu fui diagnosticada com sonambulismo quando eu ainda era muito pequena, mas muito pequena mesmo. Acho que desde bebê eu já tinha alguns indícios de que eu seria uma futura sonâmbula, e realmente, sendo que o sonambulismo ele me acompanhou somente até a adolescência. E realmente, muitos médicos, eles falam sobre isso, né? Que o sonambulismo, ele não permanece até a nossa idade adulta. Só que existem casos que sim, que muitos adultos, eles continuam sonambulando até bem velhinho mesmo. Sendo que isso tem também um porquê. Eu não foi o meu caso. O médico, ele realmente, quando a minha mãe me levou no médico, ele falou: olha, ela vai sonambular até a adolescência dela e depois vai sumindo gradativamente. Ela vai diminuindo a frequência dos sonhos e dos sonhos não, né? De sonambular, vai diminuir até que vai sumir totalmente. E realmente comigo isso aconteceu. Eu tinha assim, era muito intenso pra mim. Eu praticamente todas as noites eu sonambulava, todas. E no meu caso, era um caso bem, assim, realmente profundo. Eu conseguia encontrar chaves de casa, eu abria a porta, eu ia pra rua. Nossa, eu fazia coisas assim inacreditáveis. Eu tinha capacidade de gritar muito e chamar pessoas no sonho, e realmente estava fazendo isso naquele momento. Eu tenho muitos relatos aqui de como é que foi, como é que era pra mim durante toda a trajetória. Poucas coisas eu me recordo 100%, porque assim, na realidade, assim como no sonho, a gente às vezes acorda e lembra de algumas coisas do sonho. A gente não consegue, a gente não, muitas pessoas, tá? Porque eu consigo, mas muitas pessoas não conseguem se lembrar do sonho inteiro, 100%. Eu também não consigo 100%, mas praticamente, digamos que 90, 80, 90% eu me lembro de tudo. Mas isso foi o treino. Mas assim, a maioria não se lembra. E o sonâmbulo é a mesma coisa. Ele vai fazer tudo aquilo, mas ele vai chegar um momento que ele vai acordar. E quando ele acordar, você vai perguntar pra ele: mas o que você tava falando? Então, não sei o que, ele vai falar: não sei, não me lembro. Mas você tava sonhando com o quê? Ele também não vai lembrar com o que ele tava sonhando. Tem casos que conseguem se lembrar, que conseguem até falar: cara, eu acho que eu tava sonhando que eu tava em tal lugar fazendo não sei o que. Mas muitos não se lembram quando ele acorda daquele momento ali sonambúlico. Então, assim, é um assunto muito legal e eu percebi que é um assunto que está extremamente atual. Eu não sei se vocês aí, acredito que quase 100% aqui de todo mundo que assiste YouTube também gosta de assistir Netflix. E agora saiu uma série recentemente, Por Trás dos Olhos Dela. Se você ainda não assistiu essa série, eu recomendo você sair daqui agora, porque eu vou falar sobre ela. Tem um negócio voando aqui. Então, nessa série, relata um pouco sobre essa questão de sonambulismo. E quando eu vi, nossa, eu vibrei, porque eu falei: graças a Deus, gente, alguém tá falando sobre isso, porque é um assunto que muita gente não comenta, mas existem muitos sonâmbulos. Então, assim, os médicos, eles não conseguem entender muito bem o que acontece com o sonâmbulo. Eles dizem que há um transtorno do sono e que você automaticamente vai passar por isso e vai sumir, né?
E se não sumir, eles fazem um estudo mais aprofundado, mas na verdade eles não conseguem entender direito o que acontece nesse universo. A única coisa que eles entenderam é que é um estado entre o despertar e entre o sono. Ué, gente, mas isso todo mundo já entendeu. Porque realmente você está sonhando, porém a parte motora do seu corpo está funcionando, só que você está sem consciência naquela hora, você está sonhando. Você está dentro do sonho, você está fazendo as coisas em torno de você, porque o seu cérebro, ele tem a capacidade de decorar tudo que você tem na tua casa, tudo que você tem em volta. Ele sabe muito bem aonde que tá a chave, aonde que tá. Então, você vai fazer toda essa movimentação motora numa boa. E só isso, mas você não tá consciente, entendeu? Você não tá consciente do que ele tá fazendo. Sendo que existe modo de você controlar isso. Existe modo de você controlar. E nessa série, eles mostram assim. Claro que essa série é baseada num livro, né? Então, eu vou estudar a respeito desse livro. Eu vou procurar o que a escritora pensou, se ela se baseou na vida de alguém a respeito disso. Porém, a trama, ela é total voltada para essa questão do sonambulismo. Então, assim, antes de eu passar para a explicação da série, que vai ser no outro vídeo, onde a gente vai relatar um pouco melhor sobre ela, eu vou deixar aqui para vocês bem explicadinho o que é sonambulismo, que aí vocês vão conseguir entender o que essa série fala. Então, assim, tá decidido. Não vou falar agora sobre a série, vou falar no próximo vídeo, então você vai ser obrigado a ficar ligado. Clica no sininho aí, quer dizer, ativa o seu sininho para você poder acompanhar o próximo vídeo, onde eu vou falar a respeito da série da Netflix e a ligação sobre o sonambulismo. E aqui nesse vídeo você vai acompanhar aí comigo agora a respeito de toda a explicação que nós temos até agora sobre sonâmbulos. Então, fica ligado aí. Então, pessoal, para a gente destrinchar esse assunto, eu busquei uma fonte que possa ser conhecida por todos aqui. Claro que quem quiser, depois eu vou disponibilizar, depois no final dessa série, eu vou disponibilizar o meu PDF a respeito de sonambulismo. Quem quiser, desde já começa a pedir o seu, porém eu vou disponibilizar no final, beleza? Enquanto isso, eu busquei aqui um cara que é conhecido por todos e que é uma referência na área médica, que é o Dr. Drauzio Varella. Então vamos ver aqui o que ele fala no site dele, na UOL, a respeito de sonambulismo. Sonambulismo é um distúrbio que se manifesta durante o estágio mais profundo do sono, o sono de ondas lentas, que é o não REM, classificado como uma parassonia. O transtorno se caracteriza pela realização de atividades motoras sem a pessoa ter consciência plena do que está fazendo, uma vez que parte de suas funções cerebrais continua adormecida e ela permanece no estado de transição entre o sono e a vigília. Por isso, na manhã seguinte, os sonâmbulos não se lembram ou lembram muito pouco o que aconteceu durante a noite, que é uma questão de amnesia total ou parcial. Então é isso que eu falei e comentei com vocês, gente. O que acontece? Esse período do sono REM, não REM, é um momento em que você está num sono profundo. Geralmente acontece mais de 2 horas depois, eles devem continuar aqui no artigo. Porém, é isso que acontece. Eles não conseguiram chegar ainda numa conclusão porque você está fazendo atividades motoras onde o seu cérebro consegue lembrar de praticamente tudo que você tem dentro de casa, onde está tudo, mas você, na realidade, não está consciente de absolutamente nada. E se alguém interromper um sonâmbulo, ou por algum acaso ele vier acordar, ele não vai se lembrar de nada do que ele estava fazendo. Ele simplesmente vai parar onde ele estiver, vai olhar em volta e vai ser mais um que vai ter medo do que está acontecendo, porque ele vai estar completamente perdido. Alguns lembram fragmentos e outros não. Continuando. Em geral, os episódios ocorrem 1 ou 2 horas depois que a pessoa adormeceu. Duram de poucos segundos a meia hora e terminam quando ela acorda ou volta para a cama para continuar dormindo.
Embora os casos de sonambulismo sejam mais comuns na infância, até por volta dos 12 e 13 anos, adultos e idosos também podem ser afetados por esse tipo de distúrbio do sono. É como eu falei para vocês, o meu caso finalizou aí na minha adolescência. Eu acredito que nessa faixa etária mesmo, de repente eu levei até uns 14, máximo 15, não me lembro. Já daí já devia estar bem menos. Porém, tem adultos sim que permanecem sonâmbulos até, talvez não com tanta frequência como enquanto criança, mas sim, eles levam e podem levar sim até a fase de estarem bem velhinhos. Então assim, pode se tornar perigoso, sim. No passado, acreditava-se que sonâmbulos nunca deveriam ser despertados durante a crise, ou que, se alguém lhes pegasse um susto nessa hora, ficariam definitivamente curados. Nada disso é verdade, né, gente? Sonâmbulos podem ser acordados. O inconveniente maior é que despertarão meio confusos, sem entender direito o que está acontecendo naquele momento. Assustá-los não trará o menor benefício para o controle do distúrbio. O melhor mesmo é levá-los com calma de volta para a cama, a fim de que continuem dormindo. Então, depois eu vou contar para vocês um pouco melhor a respeito disso, porém, no meu caso era isso. Meu pai ele já tinha entendido, então o que ele fazia? Ele me levava, me direcionava para minha cama ou fazia toda a transição. Ele conseguia entender que toda vez que eu sonambulava era vontade de ir ao banheiro. Claro que não era todas as vezes, mas a maioria das vezes era sim vontade de ir ao banheiro. Então ele já me levava até o assento, até o trono. E aí ele já me deixava lá. Quando ele percebia que eu já tinha terminado, ele me tirava de lá e me levava pra cama. E fim de papo, eu voltava a dormir. Então assim, é muito mais fácil realmente você conhecer a pessoa e você acompanhar ela do que você sair acordando a pessoa. Não vai morrer realmente, mas vai talvez trazer um susto muito grande para essa pessoa. Mas depois um dia a gente conversa melhor sobre isso. Sintomas. A palavra sonambulismo define bem o principal sintoma do transtorno, que é o quê? Ambular dormindo, quase sempre de olhos abertos, mas vários sem expressão. Durante os episódios, a pessoa pode sentar na cama, arrumar as cobertas, andar pela casa, falar sem nexo, mudar de roupa, abrir as portas e janelas, ir ao banheiro, levantar para comer, sem despertar completamente. É realmente um outro sintoma comum no sonambulismo. Quase sempre o sonâmbulo repete ações rotineiras, estereotipadas, sem a interferência direta do cérebro, que pode resultar em acidente. Ou seja, não é raro a pessoa cair ou ferir-se com a faca que usou para cortar um alimento durante a crise do sonambulismo. São menos comuns os casos em que sonâmbulos saem de casa, caminham pelas ruas ou dirigem automóveis, por exemplo. Qualquer que seja a situação. Porém, ao acordar, ele se mostra aturdido. Nossa, palavra difícil, Dalson. E desorientado por algum tempo, porque o episódio ocorre em fases profundas do sono. Pode também reagir com alguma agressividade nesse momento. O intrigante é que, apesar de ter perambulado pela casa durante a noite, no dia seguinte a pessoa não dá sinais de cansaço e nem de sonolência. E realmente, gente, é como se nada tivesse acontecido. Absolutamente nada. Então, assim, comigo, realmente isso aqui é perigoso por isso. Eu mesma já saí de casa várias vezes, já abri a porta, já fui parar na rua, andei pela rua. A minha irmã, ela tinha até muito medo, porque as pessoas falavam muita besteira. Não sei o que, pode matar alguém dormindo. Gente, o sonâmbulo não vai matar ninguém se ele não tiver essa orientação para matar. Mas, claro, existem sonhos em que você talvez esteja matando alguém no sonho. E aí, se de repente aquilo for uma coisa muito forte para essa pessoa e se talvez essa pessoa tenha uma índole ruim, aí é perigoso sim. No meu caso, claro que não, mas a minha irmã tinha medo. E real, o sonâmbulo, ele tá com todas as partes motoras dele funcionando, só que ele tá conectado lá no subconsciente dele, ele não está conectado com o consciente, por isso é uma coisa tão bizarra. Causas e fatores, de acordo aqui com o doutor. A causa do sonambulismo ainda é desconhecida,
como eu disse para vocês, ninguém no final das contas chegou a uma conclusão. O que se sabe é que ele se manifesta mais no sexo masculino e que alguns fatores podem aumentar o risco de desenvolver o transtorno. Entre eles, vale destacar o componente genético, já que vários casos ocorrem em membros da família. Eu não tenho nenhum sonâmbulo na minha família. Meu pai, ele tem uma tendência a ter alguns movimentos enquanto dorme, mas ele não chega a levantar da cama nem nada. Minha mãe sofre um pouco com isso, porque ele às vezes sonha que tá lutando e ele bate nela. Mas assim, fora isso, eu não tenho nenhum caso na família que ninguém tenha me contado assim que é sonâmbulo. Mas existe essa característica genética também. Talvez eu não conheça ainda a pessoa que, sei lá, eu herdei isso. Nas crianças, a desordem pode estar correlacionada com um processo de amadurecimento do cérebro e que costuma desaparecer com o crescimento sem deixar vestígios. Nos adultos, em geral, os episódios se repetem ao longo dos anos e são desencadeados na maior parte das vezes por níveis altos de estresse físico e mental. Eu vou completar o texto aqui porque acho que ele vai falar o que eu já ia falar. Constituem também fatores predisponentes, para o sonambulismo, privação do sono, noites mal dormidas, distúrbios psiquiátricos, depressão, ansiedade, respiratórios, apneia do sono, asma, febre, consumo de álcool e outras drogas, medicamentos que interferem no mecanismo do sono, bexiga cheia, ruído, temperatura desagradável, entre outros. Então, meu caso era isso, era bexiga cheia. Praticamente todas as vezes eu tava com muita vontade de ir ao banheiro. Mas isso que eu ia concluir. Tem pessoas que estão com níveis altos de estresse, depressão ou ansiedade. Gente, desculpa os ruídos, porque eu realmente estou num ambiente aqui que possa acontecer um barulho ou outro. Mas é isso que acontece. Coisas externas podem sim afetar na vida de quem é sonâmbulo. Então vamos lá, Jéssica, como é que eu posso tratar isso? Não gosto de ser sonâmbulo, não. Então, o sonambulismo é um distúrbio benigno do sono, que de acordo com o site do doutor, que pode desaparecer espontaneamente. O tratamento só se torna necessário quando os episódios são frequentes e podem oferecer risco de acidente ou constrangimento para o paciente. Gente, sempre, né? Sempre vai ter constrangimento e sempre vai ter risco. Isso daí é fato. Nesses casos, tem se mostrado útil recorrer ao medicamento que combate um estado de tensão e ansiedade e atuam sobre o padrão do sono. Entre eles, aí tem aqui o nome dos remédios, do qual eu não falarei. Ou seja, gente, tem tratamento se você não gosta dessa sensação e se você se incomoda. Porém, eu te digo, continue assistindo aqui os vídeos do meu canal a respeito sobre isso, do nosso canal Le Monde, porque eu vou postar aqui muita coisa que vai te beneficiar. Assista essa série Por Trás dos Olhos dela, porque essa série vai mostrar para vocês um pouquinho, um olhar diferenciado em relação a isso. Claro que você vai ter que ter uma cabeça para associar as coisas, mas com a minha ajuda eu vou estar sempre postando aqui para vocês algumas coisas que você pode acabar se beneficiando por ser sonâmbulo ao invés de ver isso como algo ruim. Eu nunca precisei de remédio, acredito que você também não vai precisar, mas caso os seus fatores sejam psíquicos, pode tratar com psiquiatras, psicólogos, mas trata comigo também, eu sou hipnoterapeuta. E isso aí pra mim assim é mole e eu ainda posso te dar um extra a saber lidar com tudo isso dentro do seu ambiente do sonho. Tá bom? Então, gente, obrigada por terem estado aqui. Quem quiser adquirir depois os meus materiais sobre isso, fala comigo aí nos comentários e fica ligado no canal para os próximos vídeos. Valeu, um abraço!